Paz e graça, meus irmãos, bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. Para quem não me conhece, meu nome é Sérgio Braga, sou o presbítero da Assembleia de Deus e aqui no canal procuramos ensinar a teologia apologética, a palavra de Deus, com linguagem simples e acessível a todos. Muito bem, hoje o tema é importante. Hoje eu quero falar de um inimigo em comum que muitos não conhecem e não sabem, mas nós, os cristãos, o conhecemos muito bem. É sabido de todos, é do conhecimento de todos o acidente com a menina, a jovem Maria Eduarda, no município de Limeira, em São Paulo, aquela jovem que se arremessou de uma ponte e veio a óbito por falta de cuidados de segurança. No último dia 13, sábado passado, portanto, ocorrido lá na cidade de São Paulo. E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Não quero julgar aqui se houve culpado ou se não houve culpado. É lógico que os instrutores deveriam ter tomado todos os cuidados de segurança e todos eles deviam ter conferido se a corda estava presa ao cinto de segurança da menina, mais de uma vez. Todos eles deveriam ter conferido, averiguado e constatado mais de uma vez, mas não é esse o debate que eu quero trazer aqui. Como pastor e como presbítero, o meu dever aqui é ensinar a palavra de Deus e alertar sobre certos perigos que os atentos desavisados correm ao lidar no dia a dia com essas situações. Amém? E já estou aqui então com a minha Bíblia aberta. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10, diz assim: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Muito bem, é esse o assunto de hoje. Um inimigo incomum, desconhecido de muitos. Já voltamos. Vamos a um pequeno intervalo. 3, 2, 1. Estamos de volta. Então, o assunto de hoje, o grande perigo que a sociedade e a raça humana, e quando eu falo raça, eu falo só tem uma raça, que é a raça humana que foi criada por Deus. Amém? E também tem uma raça espiritual, que é a raça celestial, amém? Ou seja, só tem
duas criações feitas por Deus: o ser humano e o ser espiritual. E aqui entra anjos, querubins, serafins e o próprio Lúcifer, que um dia foi anjo. Amém? Então, estamos debatendo aqui os perigos que nossos jovens correm hoje em dia ao praticar esportes radicais e muitas vezes desatentos àquilo que a Bíblia diz, àquilo que a palavra de Deus ensina. Quando eu vejo então jovens perdendo a vida por uma emoção mais forte ou um sentimento de adrenalina, eu vejo como a Bíblia é atual. Primeiro, a Bíblia sempre é atual. E hoje estamos comentando o acidente da jovem Maria Eduarda, ocorrida lá no município de Limeira, onde aquela jovem foi lançada de uma ponte sem os devidos cuidados de segurança e veio a falecer devido à queda. Eu creio que é do conhecimento de todos, repercutiu bastante nas redes sociais e na mídia por toda esta semana e ainda está repercutindo. Até as imagens mostradas são muito fortes. Amém? Então, quando eu vejo então esses jovens correndo risco de vida, participando desses esportes radicais, amém, que estão na moda hoje em dia, primeiro, a Bíblia é sempre atual, amém. Segundo, quando o país gasta milhões em campanhas eleitorais, em carnaval e futebol, e gasta pouco ou quase nada em alertas para salvar vidas, eu vejo alguma coisa está errada. E aqui entra o dever da igreja de ensinar a palavra de Deus, de ensinar, amém, os preceitos e os alertas que o Senhor Deus nos deu através da Bíblia Sagrada, que é a sua palavra, amém? E diz assim: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, amém? Então, a nação que é fundamentada, ensinada na palavra de Deus, ela vem a ser uma nação abençoada. E é ao contrário do que vivemos acontecer hoje em dia. A palavra de Deus ela tem sido deixada de lado, sido deixada para segundo plano e tem sido colocada até para fora do currículo escolar, das faculdades, dos colégios. Mas não é assim que foi ensinada o povo judeu, não é assim que foi ensinada a nação de Israel. Amém? A nação de Israel diz que Deus, a sua palavra, Deus recomendou que fosse ensinada desde cedo aos jovens e que estivesse no mural das suas portas, dentro de suas casas, para que toda vez que o povo olhasse para a palavra de Deus se lembrasse que há uma diretriz, há um ensinamento a ser seguido, e esse ensinamento faz toda a diferença, amém? Então hoje eu quero colocar em pauta aquele texto que acabamos de ler no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, um inimigo em comum, amém? Hoje aqui então quero comentar e mostrar um inimigo oculto e incomum. João 10:10 fala, então Jesus
ensinando que o homem, a raça humana, ele tem um inimigo em comum, e que esse inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele dá nome a esse inimigo. E esse inimigo se chama Diabo e Satanás também, conhecida como a antiga serpente, mostrada e comentada lá no livro do Apocalipse. Amém? Provérbios 22, 6 diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar e não se desviará dele. Amém? E uma pergunta: por que Deus escolheu o povo de Israel para se revelar? Amém? Para dar ao povo a sua lei e os seus preceitos e se revelar através dela. Amém? E para que esse povo fosse o guardião da sua lei. Amém? Para que o povo de Israel fosse um padrão, amém? Um padrão a ser seguido. Um padrão de moral, ética e conduta a seguir. O povo de Deus segue um manual de fé, moral, ética e conduta. E esse manual é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Amém? E esse é dever da igreja. A igreja foi comissionada a realizar essa tarefa de ensinar a palavra de Deus. E não devemos nos preocupar com os rótulos que são colocados em nós, os cristãos. Rótulos como fascistas, moralistas ou fanáticos. Porque a palavra de Deus, ela é defendida pelo próprio Deus. Amém? Vimos isto, então, registrado na história. Já caíram impérios, reinos e reis e nações que tentaram destruir a Bíblia, tentaram destruir, queimar a palavra de Deus, mas não conseguiram. Amém? Então, o homem, a raça humana, ele tem um inimigo em comum, e esse inimigo, ele veio no pacote junto com a criação. Quando Deus criou o homem, ele foi o culpado pela queda do homem lá no Jardim do Éden, foi quem induziu a serpente para que o homem pecasse e desobedecesse a Deus. E esse inimigo também, ele foi um anjo caído, que um dia se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus e lançado aqui nesse plano físico, junto com o homem, junto com a criação. Nós não pedimos isto e muitas vezes somos desinformados e não é do nosso conhecimento que esse inimigo oculto ele existe. Por isso ele é um inimigo incomum, não podemos ver e muitas vezes não sabemos, não vem ao nosso conhecimento que esse inimigo existe, ele é real e ele é bem sólido, amém? Apesar de ser espiritual, ele é um ser real e ele está aqui nesse plano físico e ele combate contra Deus e contra a sua igreja aqui na terra. E ele tem interesse em ceifar as almas, ceifar as vidas humanas, ceifar os jovens, porque é isso que ele faz. O Senhor Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. É esse o trabalho do inimigo. Uma vez que ele foi expulso dos céus e lançado nesse plano físico junto com a criação de Deus, que somos nós, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tenta ceifar quanto mais vidas possíveis ele conseguir levar e ceifar, antes que venha o seu julgamento, porque está escrito em Apocalipse que o inimigo ele será o último, a morte e Satanás e seus anjos, eles serão julgados no fim de tudo. Lá no juízo final, quando Jesus vir buscar a sua igreja,
ele será julgado e lançado no lago de fogo. Então ele vê que o seu tempo está curto, o seu tempo está acabando, e ele tem interesse em ceifar as vidas humanas. Quanto mais vidas ele puder levar junto com ele, antes que chegue o tempo do seu julgamento, antes que chegue o juízo que Deus trará sobre ele, é do seu interesse, então, ceifar as vidas dos nossos jovens, ceifar as vidas humanas. E o leitor e o ser humano que não pratica a fé, que não é inteirado dessas informações que traz a palavra de Deus, o cético, o incrédulo, ele fica à mercê, a população fica à mercê dos ataques desse inimigo. E como eu disse, ele é um inimigo invisível, mas muito real, e está agindo em nosso meio. E a palavra de Deus nos alerta, Jesus veio nos alertar sobre isso. Em muitas passagens, Jesus via o inimigo entrando no grupo ali na sua pregação, no meio dos seus discípulos, se esgueirando pelas beiradas, se escondendo, e Jesus via isso. Jesus via com os seus olhos naturais, porque ele era 100% homem e 100% Deus. E de Deus nada pode fugir ao seu conhecimento, nada pode fugir à visão de Deus. Deus, ele vê tudo, sabe de tudo, enxerga tudo. Deus, ele é onipresente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, e ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Então, Jesus, como Deus, ele via o inimigo, muitas das vezes, participando das suas reuniões em meio aos discípulos, em meio ao povo ali, ouvindo os seus ensinamentos. Ele via o inimigo oculto e se esgueirando. Certa feita, o próprio inimigo falou na boca de Pedro, o apóstolo Pedro, querendo que Jesus não cumprisse o seu ministério, aquilo que estava determinado, a sua crucificação, o seu sacrifício. E o próprio Jesus repreendeu a Pedro, dizendo que era o inimigo que estava falando na boca dele. E na tentação de Jesus no deserto, em Mateus 4, vimos ali o próprio inimigo tentando o Senhor Jesus. Então, aos nossos olhos humanos, ele é oculto, mas não deixa de ser real. É um inimigo que veio, como eu disse, veio com o pacote, veio junto no pacote da criação e foi lançado aqui nesse plano físico e convive com a humanidade. E, como eu disse, o incrédulo, o desatento, o cético, que não crê em Deus, que não crê na palavra de Deus, ele é desavisado, ele não tem esse conhecimento. Mas nós, os cristãos, nós temos esse conhecimento. Amém? Então, hoje em dia não se prega mais a salvação, o pecado, o inferno, o céu e o inferno, e falar sobre o diabo, então, parece piada de mau gosto, parece uma piada inventada, amém? Porque nossos púlpitos, ele está cheio de barulho, muitas vezes campanhas em que são pregadas mensagens de autoajuda, amém? Mensagens de autoajuda e mensagens motivacionais, muitas vezes mensagens lindas, poéticas, mas que só acariciam o ego das pessoas e causam emoção, mas há pouca cura e poucos milagres, que muitas vezes não passam de barulho e não surtem efeito e não causam o arrependimento genuíno. Amém? Então nossas igrejas, nossas campanhas hoje em dia são tomadas às vezes por emoção e barulho somente. Não há um arrependimento genuíno. As mensagens são mensagens motivacionais, mensagens de autoajuda, que acariciam somente o ego das pessoas, mas não surtem
arrependimento genuíno e aquela mudança genuína que a pessoa precisa ter quando ouve uma mensagem espiritual ungida que faz toda a diferença, que cura a alma da pessoa e que causa o arrependimento verdadeiro. E Paulo falou sobre isso na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, no verso de 3 a 4, porque virá tempos trabalhosos em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Ou seja, a única verdade que existe é a palavra de Deus, e o próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Jesus, o que ele ensina é verdadeiro, o que ele ensina é a verdade. Amém? E Paulo falou desses dias, desses tempos trabalhosos, e em que não ouvirão a palavra, não ouvirão a sã doutrina e a palavra de Deus, mas tendo comichão nos ouvidos amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências é desejo maligno, amém? Concupiscência é pecado, amém? E é o que vemos nesses dias de hoje, há doutores segundo as nossas próprias concupiscências, ou seja, a necessidade criou doutores, mas que não curam segundo a verdade, segundo a palavra de Deus. Hoje há psicólogos, psiquiatras, amém? Aqueles que tentam curar os anseios do psique, das doenças psiquissomáticas, psíquicas, mas que não curam a alma, que não trazem o remédio verdadeiro, que não surtem efeito verdadeiro. Mas como Deus, e então eu vejo, meu Deus, como a Bíblia é atual, porque estamos no ano 2026 e a Bíblia ainda continua sendo atual. Amém? E estamos nesses dias que Paulo falou, estamos vivendo esses dias. O tempo é esse, em que os jovens, a população não estão sendo levadas para longe da Bíblia, para longe dos ensinamentos da palavra de Deus, e que não se ensina mais a sã doutrina, que não se prega mais a verdade. Amém? E quando se prega a verdadeira palavra de Deus, aquela palavra espiritual ungida, esse é o verdadeiro peso da verdade. Ela tem o peso de discernir entre o certo e o errado e tem o poder de curar os pensamentos mais insanos e suprir os anseios da alma humana. Esse é o peso da verdade. Amém? Esse é o peso que traz a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus cura os anseios da alma e as necessidades espirituais. E nos revela a Deus e nos revela os seus ensinamentos. Amém? Em João 6, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 6, de 60 a 69, Jesus deu um sermão duro e difícil de suportar, de maneira que alguns dos discípulos começaram a se retirar, mas o Senhor Jesus não facilitou nem aliviou a sua palavra para agradar aqueles ali que estavam achando duro aquele sermão. Pelo contrário, ele disse antes, e lhes repreendeu quando eles acharam que o seu sermão estava sendo duro. Ele disse assim: vocês querem ir junto com eles? Vocês querem se retirar e ir junto com eles? Vão. O que ele quis dizer? Porque eu não vou aliviar o sermão, eu não vou aliviar essa palavra de ensinamento, mesmo que ela seja dura. Então ele repreendeu os discípulos: vocês querem ir junto com eles, querem se retirar como eles fizeram, vocês têm toda a liberdade de ir junto com eles.
Foi quando então Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, reconheceu a autoridade de Jesus e disse-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Você identificou, reconheceu aqui o que Pedro fez? Ele reconheceu que o sermão era duro, mas era necessário, que a palavra era pesada, era dura, mas era necessário. Que Jesus dissesse todo o sofrimento que ele ia passar e que ele era a própria palavra e também que ele era o próprio pão, o alimento do espírito e da alma. E alguns discípulos acharam isso duro, acharam isso ruim e começaram a se retirar. Mas Jesus não aliviou a sua palavra nem a dureza do seu sermão. Amém? Então aqui Pedro, ele inspirado, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele disse assim: Senhor, quando tu nos manda nós nos retirar, para quem nós iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Reconheceu a autoridade de Deus ali. Deus, na forma de Jesus, falando com o homem e ensinando a verdadeira verdade em que o homem deveria considerar, que é a palavra de Deus. Amém? Em Mateus capítulo 15, verso 9, em Marcos 7, 21 a 23, Jesus ali ele faz um alerta sobre o coração humano, que muitas vezes nós somos enganados pelos pensamentos do nosso coração. E a palavra de Deus, ela discerne esses pensamentos. Amém? Vamos ler então Mateus capítulo 15, verso 19. Livro de Mateus, capítulo 15. Verso 19 diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E são essas coisas que contaminam o homem. Amém? Então Jesus ali ele faz um advertimento sobre os pensamentos do nosso coração. E hoje em dia, quando eu vejo jovens perdendo a vida através desses esportes radicais, sem ter o mínimo conhecimento do perigo que eles estão perdendo, que eles estão passando ali. Amém? Sem ter o devido conhecimento do perigo que eles estão enfrentando, sem saber o risco que eles estão enfrentando. E eu vejo esses jovens arriscando a sua vida e perdendo a vida por um sentimento de adrenalina ou uma emoção mais forte. E trouxe aqui até o nome dos esportes radicais. O mountain bike, que é a descida de penhascos, chamadas downhill, que é o nome desse esporte com bike, onde os jovens ali competem nessa modalidade descendo penhascos abaixo, sem a mínima precaução e sem os aparelhos de segurança. Amém? Também o parkour, que é saltar prédios e obstáculos, ou escalada sem equipamentos de segurança, sem os devidos equipamentos de segurança. Eu vejo esses jovens hoje colocando vídeos aí das suas façanhas, saltando de um prédio para o outro, só com as mãos, sem os devidos equipamentos de segurança e sem saber o risco
de vida que eles estão correndo, também aquele esporte com o skate praticado na mega rampa, amém? Mega rampas gigantescas, amém? Também sem tomar a precaução e sem usar os devidos equipamentos de segurança e sem saber que há alguém interessado ali para que tudo dê errado, amém? Há um inimigo oculto ali querendo ceifar a vida dos nossos jovens e muitas vezes esses jovens estão ali desinformados e desatentos, amém? E não sabem que estão correndo risco de vida. E 2 Timóteo, não, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz assim: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E quem vocês acham, faço uma pergunta aqui, incisiva, sobre esse acidente ocorrido com a jovem Maria Eduarda, quando foi lançada da ponte. Quem vocês acham que cegou ali os olhos dos instrutores para que não vissem que a corda não estava presa ao cinturão de segurança da menina? Quem vocês acham? Quem é que tinha interesse em ceifar a vida daquela jovem, como está ceifando a vida de muitos jovens hoje em dia que praticam esses esportes radicais sem serem orientados por um líder espiritual, por um pastor, por um teólogo, por um presbítero que ensina a palavra de Deus? Amém? Quem vocês acham que tinha interesse ali em ceifar aquela vida? Quem vocês acham que cegou ali os olhos dos instrutores para que não vissem que a corda não estava presa ao cinto de segurança da menina? Vocês já sabem a resposta, eu acabei de ensinar aqui. Amém? Há um inimigo oculto interessado em ceifar a vida dos seres humanos. E é ele que participa, então, desses esportes radicais, quando o homem coloca a sua vida em risco, coloca a sua vida à prova e tenta a Deus. O próprio Jesus repreendeu o próprio Jesus, lá na tentação do deserto, no capítulo 4, verso 4, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso que esses jovens estão fazendo hoje em dia, quando colocam a sua vida em risco, quando colocam a sua vida à mercê, em risco, em um perigo, nesses saltos, em altura, sem equipamentos. É isso que esses jovens estão fazendo hoje em dia. Primeiro, eles estão dando lugar ou ocasião para que o inimigo venha ceifar as suas vidas e estão ao mesmo tempo tentando a Deus. Amém? Porque o medo ele é uma ferramenta de defesa. Quando a pessoa tem medo de altura, tem medo de algum perigo, esse medo ele é amigo. Ele é um instintivo de defesa do corpo do ser humano, que alerta que a sua vida pode correr risco de morte. Amém? Então, esse é um inimigo oculto, mas que aos informados, aos que têm fé, aos cristãos, aos que meditam na palavra de Deus, aos que procuram se informar sobre os ensinamentos que traz a palavra de Deus, conhecem muito bem. Esse inimigo chama-se Satanás e o diabo. Aquele que veio para roubar, matar e destruir. Amém? Então fica aqui esse vídeo, esse ensinamento e este alerta. Compartilhe esse vídeo para que muitos jovens venham a ser salvos através desse vídeo, através desse alerta. E também um apelo aqui às autoridades competentes. Vamos gastar mais dinheiro
com o ensinamento, com o currículo escolar, com o ensinamento da Palavra de Deus. Vamos gastar mais dinheiro para proteger, para alertar a população sobre esses riscos de participar desses esportes radicais e violentos, amém? Do que gastar milhões em carnaval, futebol e campanhas eleitorais, amém? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu like e comente aqui o que você acha desse alerta, desse ensinamento e desse acidente ocorrido com a jovem Maria Eduarda lá no município de Limeira, em São Paulo, no último dia 13. Amém? Fico por aqui, o meu abraço a todos e até um próximo vídeo, se Deus o quiser e assim permitir. Amém? Um abraço.